Muito bom dia para você que está aí nos acompanhando. Nós vamos iniciar o nosso culto nesta manhã e queremos te convidar para junto conosco adorar o nome do Senhor. Hoje, domingo de Páscoa, domingo de ressurreição, domingo de vida, de recomeço na sua vida, na sua casa. Então, nós te convidamos para adorar ao Senhor junto conosco nesta manhã, porque o nosso Deus é maravilhoso e Ele é digno de ser louvado, de ser adorado. Mais uma semana se passou e Ele nos permite estar aqui. Então, eu convido você a fechar os seus olhos aí onde você estiver e neste primeiro momento, nesses primeiros minutos de culto, leve o seu pensamento ao Senhor e fale com Ele, agradeça a Ele pelo dom da vida. Agradeça ao Senhor por mais uma semana que está terminando e pela sua bondade, pela sua misericórdia que se renovaram e se renovam sobre nós todos os dias. Senhor, nós te agradecemos, ó Pai, porque o Senhor é maravilhoso. E nesta manhã nós queremos declarar que a esperança, aquela que crê mesmo naquilo que não se vê, a esperança, a nossa fé, aquela que vence o mundo, Senhor, que nesta manhã possa brotar no nosso coração e fortalecer a cada um de nós. Enquanto te adoramos, enquanto declaramos a tua grandeza e a tua majestade sobre todas as coisas, que a nossa vida seja fortalecida em ti, ó Deus. Muito obrigado, ó Deus, por estarmos na tua casa, muito obrigado por estarmos cultuando, mesmo à distância. Nós te agradecemos porque nós nos unimos em um só coração nesta hora, para louvar o único Deus, o único que é digno, aquele que é poderoso, o Senhor, Rei dos Reis, o Senhor da nossa vida, a qual nós adoramos nesta hora e declaramos, ó Deus, que Tu és digno de ser adorado, no nome do Teu Filho amado Jesus. Amém? Vamos adorar ao Senhor juntos e declarar que Ele é digno de receber a nossa adoração. Louve ao Senhor com alegria aí da sua casa e engrandeça o nome de Deus, porque Ele é digno. És tu, única esperança.
nesta manhã, onde lembramos da ressurreição do Senhor Jesus. E eu me lembrei de um texto que se encontra lá em Lucas, capítulo 24, quando os discípulos estavam voltando de Jerusalém, tristes, desanimados, abatidos, porque aquilo que eles imaginavam não havia acontecido. E no caminho para Emaús, eles têm um encontro com o próprio Jesus. Mas por conta da tristeza do coração deles, por conta da frustração, eles não conseguem perceber que Jesus está ali no meio deles. Mas quando eles sentam à mesa para se alimentar, e Jesus dá graças ao pão, a palavra diz que os olhos deles se abriram e eles puderam perceber que Jesus estava com eles. E o versículo 33 do capítulo 24 de Lucas diz: levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém. E ali encontraram os 11 e os que estavam com eles reunidos, que diziam: é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. É verdade, meu irmão, o Senhor ressuscitou. Ele está vivo. Por isso nós o louvamos, por isso nós o adoramos. E a glória dele se manifesta hoje neste lugar, se manifesta hoje na sua vida, porque o nosso Jesus ressuscitou. Não deixe as tristezas, não deixe as frustrações, as dificuldades roubarem a sua alegria, roubarem a sua fé, porque é isso que aconteceu com esses discípulos. As dificuldades entristeceram o coração deles, a ponto deles não perceberem que Jesus estava ali. Mas olha, Jesus está presente hoje, amém? Jesus está presente aí na sua casa e você pode adorar o nome dele e declarar que a glória do Senhor irá se manifestar hoje aí no seu lar, na sua vida. Aleluia! Vamos louvar ao Senhor juntos e declarar essa verdade. Sua
vou louvando seu nome. Vou me tocar. Oh, aleluia. Glória a Deus. Como é bom sentir o toque do Senhor. Oh, Deus, nós queremos te pedir isso nesta manhã. Que o teu toque nos alcance, que a tua presença nos preencha, que ela nos encoraje, Senhor, para que haja em nós o mesmo sentimento, o qual houve em Cristo Jesus, que mesmo sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, antes entregou-se em nosso lugar. Que o Senhor seja, ó Deus, exaltado e engrandecido em nossa vida. E que a nossa vida, Senhor, possa ter o mesmo sentimento, aquilo que houve no teu coração, a entrega, o amor, que haja também dentro de cada um de nós, Senhor. Nós te pedimos isso, ó Deus, no nome do teu Filho amado, Jesus. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, teu santo monte, alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. confiamos em teu infinito amor, pois Só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, teu santo monte, alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vida. Ele nos garante a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante
quando verdadeiramente nos relacionamos contigo, podemos de fato confiar nessa grandeza e nessa soberania. É por isso, meu irmão, que a cada dia precisamos pedir ao Senhor que a nossa maneira de agir, de pensar, seja mais parecida com o nosso Senhor Jesus. Porque somente assim, somente debaixo desse espírito de submissão, de entrega, de obediência, é que podemos confiar e depender e viver a dependência da grandeza do Senhor, para declarar todos os dias que nós confiamos, ó Pai, que nós confiamos, Senhor, no Teu grande amor por nós. E assim, ó Deus, não vamos ser levados pelas circunstâncias apenas, mas diante das circunstâncias, nós não vamos deixar o nosso coração se entristecer, mas vamos declarar que Tu és Deus eterno sobre toda a terra, sobre o céu, sobre a nossa vida, sobre a casa, sobre a nossa casa, sobre a nossa família, sobre, ó Deus, o nosso Brasil, sobre, Senhor, essa circunstância que estamos vivendo atual. Tu és, ó Deus, o Deus eterno. Tu és, Senhor, poderoso, todo poder. A Tua palavra declara, Senhor, que a terra está cheia da Tua glória. Deus, os céus declaram a Tua grandeza. E nesta manhã, ó Deus, como Teus filhos, nós queremos também declarar: Tu és Deus eterno sobre nós, sobre a nossa vida. Seja, Senhor, então engrandecido em cada situação do nosso viver. Nós Te louvamos, ó Deus, e Te agradecemos por esta manhã. Pedimos, ministra sobre nós a Tua palavra agora. Que os nossos corações estejam abertos e prontos para receber aquilo que o Senhor tem para nos entregar nesta manhã, Pai. Em nome de Jesus nós oramos e Te agradecemos para todo sempre. Amém e amém. Deus, bom dia. Bom dia para você que está em casa nos acompanhando nessa manhã, manhã de ressurreição, de vida, Páscoa que revela a grandeza de Deus, que revela o poder de Deus sobre nossas vidas. E eu gostaria de compartilhar com você um texto nessa manhã, que está lá em João capítulo 20, a partir do verso 19, João 20, verso 19, que fala da apreensão, fala da preocupação, do medo dos discípulos, mas também fala que o ressurreto, fala que Jesus apareceu no meio deles. E essa aparição foi significativa para que mudasse toda a realidade da nossa fé, não só daqueles homens que estavam ali, daquele povo que estava ali reunido, mas da nossa fé também. Essa herança que chegou até nós, a herança de Jesus, a herança, a presença de Jesus, a ressurreição de Jesus. Então abra sua Bíblia aí, eu vou esperar você abrir a sua Bíblia, para que a gente possa estar meditando um pouco sobre essa passagem. A Páscoa é uma experiência, é uma festa judaica que se baseia no Pachá. O que é o Pachá? O Pachá é a experiência do povo judeu que foi liberto do Egito, né? Liberto do Egito em direção à terra prometida. Então, a Páscoa judaica, ela se torna Páscoa cristã quando Jesus entrega a sua própria vida, né, por nós. Entrega a sua própria vida pela humanidade. Jesus é a nossa Páscoa. Jesus é a nossa Páscoa. Chocolate é gostoso, é legal, é bom, né, Mateus? O Mateus está ali, é bom. Mas maravilhoso é saber que Jesus, através da sua vida, morte e ressurreição, nos deu vida eterna. Nos deu uma nova vida.
E esse viver nele faz toda a diferença. Então eu queria compartilhar com você esse texto de João. E aí nós vamos fazer em 2 momentos. Nesta manhã eu quero falar com você do versículo 19 até o versículo 23. E mais tarde à noite nós estaremos falando do versículo 24 até o 31. Vamos falar da Páscoa. Vamos falar da ressurreição. Vamos falar do marco da fé cristã, fé cristã. A fé cristã, ela é especial também pelo marco, pelo fato, pelo dado da ressurreição. Nós não vamos encontrar esse dado de ressurreição em nenhum outro segmento religioso, nenhuma outra religião, apenas na fé cristã. O que diferencia a nossa fé, diferencia o segmento de Jesus, é que ele ressuscitou. Ele está vivo. Buda morreu. Aliás, tem um cara que vai dizer, né? Um dos seus seguidores: se você encontrar Buda, mate-o. Porque ninguém viu Buda. Outros deuses não voltaram da vida, morreram e não voltaram. Jesus voltou, ele está vivo, está no meio dos seus, declarando vida e liberdade. Aleluia. João, capítulo 20, verso 19, diz assim: no fim desse dia, que era o primeiro da semana, domingo, estando trancadas as portas do lugar onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, chegou Jesus. Os discípulos trancados, com medo dos judeus, chegou Jesus. Colocou-se no meio deles e disse: a paz esteja com vocês. Dizendo isso, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos ficaram contentes porque viram o Senhor. Jesus lhes disse de novo: a paz seja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu também envio vocês. Tendo falado isso, Jesus soprou sobre eles, dizendo: recebam o Espírito Santo. Os pecados daqueles que vocês perdoarem estarão perdoados. Os pecados daqueles que vocês não perdoarem não serão perdoados. Amém? Senhor, obrigado. Obrigado porque o túmulo está vazio, Senhor. Obrigado porque o túmulo está vazio. Obrigado porque o Senhor cumpriu a tua promessa. Nenhuma das tuas promessas, ó Deus, elas caíram por terra. Todas as tuas promessas, todas as declarações sobre o Messias de Moisés, até os dias de hoje, elas se cumpriram. E hoje, nesse dia especial para a nossa fé, para cada um de nós, que o Senhor se revele mais uma vez de maneira sobrenatural, tomando nossos corações, tomando as nossas mentes, Senhor. E o Senhor não precisa mais, mostrando mais uma vez a grandeza do teu poder, mostrando mais uma vez o quanto o Senhor ama o ser humano, mostrando mais uma vez para nós a grandeza da vida eterna, Senhor. Em nome de Jesus, toma essa manhã em tuas mãos, fala conosco, visita cada lar, Senhor, cada casa, cada lar, em nome de Jesus, e mostra, derrama da tua graça, que a tua paz esteja presente.
que a tua alegria esteja presente, que toda dor no coração, que todo temor, todo medo, ó Deus, seja jogado por terra em nome de Jesus. Que haja liberdade e vida. É o que te pedimos agora, em nome de Jesus, Pai. Nós oramos e te agradecemos, hoje e eternamente. Amém. Páscoa é passagem. Pachá, passagem. No Antigo Testamento fala dessa passagem, de uma vida de escravidão para uma vida na presença de Deus, na terra prometida, na casa do Pai. Um lugar onde, no Antigo Testamento, um lugar onde as pessoas poderiam ter vida e ser livres, não serem escravos. Não serem julgados e dominados por uma nação, por uma liderança. Mas esse povo que Deus liberta do Egito, também faz escravos, também subjuga povos. Então Deus tem uma decisão radical de fazer o seu filho descer à terra e trazer uma passagem definitiva, trazer uma vida definitiva. Eu vim para que tenham vida, e vida em abundância. Em outro texto vai dizer assim: eu vim para que tenham vida, numa outra versão, e vida verdadeira. Que vida verdadeira é essa? É a vida eterna, é a vida que não tem fim. A vida em Jesus não tem fim, e é isso que ele nos mostra nesse texto de João. A declaração que ele faz lá atrás, Mateus, conversando com Mateus hoje à tarde, ele lembrou bem, quando Jesus falou: olha, esse templo será derrubado e eu vou restaurá-lo em 3 dias. Jesus estava falando dele, estava falando da sua ressurreição, mas eles não compreenderam a fala de Jesus. Jesus, por muitas vezes, declarou aos seus discípulos que iria morrer, que iria padecer, mas os seus discípulos não acreditaram. Mas Jesus morreu. Jesus foi sepultado, o choro foi grande. As pessoas se afastaram de Jerusalém, decepcionados com Deus. Muitos se decepcionam com Deus porque não compreendem ou não buscam viver na perspectiva do reino, mas sim na perspectiva do si mesmo, do eu. E por isso se decepcionam com Jesus. Por isso se decepcionam com Deus. Mas quando a gente está com os olhos fitos no Senhor, esperando dele o alimento, esperando nele a vida, a provisão, o cuidado, nada temos falta, tudo é perfeito, porque o Senhor, o nosso coração e a nossa mente está nele. Então o Senhor, sabemos que o Senhor, ele é dono de tudo, está no controle de tudo. Mas os discípulos não compreenderam. E aí é um papo que precisamos ter num futuro próximo sobre níveis de consciência. Níveis de consciência de Deus, da percepção da presença, da ação poderosa dele. Precisamos nos aprofundar, mas isso é para um outro momento. Mas eu quero me ater aqui a esses discípulos que estiveram com o Mestre, foram ministrados com o Mestre, estiveram dia e noite com o Mestre, durante 3 anos caminhando, vendo os milagres, vendo as maravilhas, vendo ele abordar o texto, a palavra, de maneira tão poderosa, confrontando os líderes religiosos. Ainda assim, todo o ensinamento de Jesus não foi suficiente para gerar paz e alegria, tranquilidade. E por isso, depois da morte de Jesus, um domingo à tarde, eles estavam trancados,
e desesperados com medo do povo judeu. Era Páscoa. Jesus tinha na mesa simbolizado, mostrado para eles: olha, esse é meu corpo, dizendo assim: eu vou morrer, eu vou me entregar, esse é o meu sangue, vai ser derramado o meu sangue. Mas ainda assim eles não entenderam. E depois da morte de Jesus, muitos se dispersaram por conta da perseguição, mas alguns ainda estavam ali. José de Arimateia pegou o corpo de Jesus, pediu o corpo de Jesus, cuidou do corpo, perfumou o corpo e conseguiu um túmulo para ele. E lá estavam. Pela manhã, logo cedo, as mulheres foram lá, chegaram no túmulo, esperando encontrar ele lá, mas já não estava naquele lugar. Mulher, o anjo falou para a mulher: mulher, por que você procura entre os mortos aquele que vive? Ele não está mais aqui, ele já ressuscitou. Depois os discípulos, João, o discípulo amado, e Pedro, foram até o sepulcro e viram o sepulcro vazio, mas isso ainda não foi suficiente. E eles trancados numa casa, no final do dia, trancados com medo dos judeus, podemos chamar essa casa de casa do medo, da insegurança, da incerteza, da vergonha, da decepção. E Jesus entra nessa casa, mesmo ela trancada. Interessante. Não interessa se você está com medo, se você está inseguro, o ressurreto vem até você. O ressurreto vem até nós e se apresenta, declarando assim: eu estou vivo, a paz seja com vocês. Que coisa linda. Essa é a Páscoa. Essa é a nossa Páscoa. Jesus está vivo e está no meio de nós. Jesus está vivo, trazendo esperança e vida. E essa paz não é uma paz como o mundo dá. João 14, 26. Deixo-vos a minha paz vos dou, e não vou lá dou como o mundo. Quando Jesus diz assim, Mateus, olha, Mateus, a paz seja convosco. Não é uma paz que o mundo oferece. É o shalom de Deus. É a plena paz. A plena paz. Então Jesus entra nessa casa do medo para gerar paz. Talvez você esteja assim nessa manhã, de Páscoa, mas também de luta contra o Covid. É possível que muitos estejam enlutados, muitos estejam com alguns de seus familiares, ou presos em casa, com febre, com medo, ou mesmo entubado em um hospital. Mas Jesus nessa manhã, o ressurreto, vem dizer para você: a paz seja convosco. Eu sou o Alfa e o Ômega. Eu sou o início e o fim. A morte não tem poder sobre mim. É isso que Jesus declara para aqueles homens, para aquele povo dele: olha, eu estou aqui, a morte não tem mais poder sobre mim, e todo aquele que me seguir tem o mesmo destino. Todo aquele que me seguir encontra em mim o caminho para a eternidade. É libertador. É libertador.
E ao mesmo tempo que Jesus declara essa paz, Ele também sopra sobre os discípulos o seu Espírito. Sopra o Espírito Santo. Interessante que lá em Gênesis, no capítulo 2, melhor, no capítulo 1, e o Espírito do Senhor parava sobre a face do abismo. Imagina o medo, casa do caos. Jesus sopra sobre a casa do caos. É o mesmo Espírito que estava junto com o Verbo e com o Deus eterno. É o mesmo Espírito, a Trindade junta em Gênesis, colocando as coisas em ordem. E disse Deus, 8 vezes, e disse Deus, e disse Deus, e disse Deus. Jesus soprando na vida daqueles homens, estavam dizendo para eles: o Espírito Santo é que vai mover o coração de vocês. Não é mais o medo, não é mais a insegurança, é a minha presença. Eu estou aqui ressurreto, a morte não me prendeu e não vai prender vocês também. Nós somos livres da morte, a morte, o medo, não somos mais cativos dela. Nós vamos vencer. E Jesus sopra, e ao soprar o Espírito, aqueles homens são cheios do Espírito Santo. Vão dizer que este é o primeiro, alguns estudiosos vão dizer que esse é o primeiro Pentecoste. Não é o de Atos 2, mas esse aqui. Tendo falado isso, Jesus soprou sobre eles, dizendo: recebam o Espírito Santo. Que Deus sopre sobre a sua vida nessa manhã. Que Deus sopre vida dele em você. Não foi isso que fez Adão e Eva viver? No Gênesis 2? Uma nova vida. E aí a gente precisa entender, viver a fé cristã não depende de sinais e maravilhas, mas sim da certeza de que Ele ressuscitou, está no controle, e que está no controle de todas as coisas. Jesus está vivo. E a Páscoa revela a presença dele, do Espírito Santo, soprando sobre nós. E esse sopro tira a gente da casa do medo, tira a gente da casa da insegurança, da incerteza, da dúvida sobre Deus. Esse sopro é o penhor da promessa. O Espírito Santo é o penhor da promessa de Deus. E aqueles discípulos se sentiram alegres, empoderados, tomados pelo Senhor. E aí Jesus disse para eles: olha, depois de soprar, Jesus disse para eles: olha, os pecados daqueles que vocês perdoarem, estarão perdoados. Os pecados daqueles que vocês não perdoarem, não serão perdoados. O que Jesus está dizendo aqui? Apesar do temor e da descrença inicial, os discípulos recebem a confiança do ressuscitado. Mesmo a gente medroso. Olha só, somos, né? Medrosos. Por muitas vezes nos pegamos cheios de insegurança. Jesus confia em nós. Jesus continua confiando em nós. Apesar do fechamento do coração, Jesus vem até nós. Está sempre batendo a nossa porta. Está sendo penetrando, falando conosco. O Espírito que eles recebem vai fazê-los ter consciência profunda do pecado do mundo. E atuar para estabelecer novas formas de vida e convivência em que as marcas sejam o perdão
e o amor mútuo. Recebemos a nova vida. A Páscoa simboliza o novo viver em Jesus. Não, o velho significa o aprisionamento, a finitude, a desesperança, a falta de confiança. O novo significa esperança em Deus, vida no Espírito, novo nascimento, nova criação. Que essa Páscoa simbolize isso para você e para cada um de nós. Que a nossa casa seja tomada dessa esperança. Que a nossa casa seja tomada dessa presença. Que o sopro do Espírito venha nos conduzir para libertar pessoas cativas. Que seja um domingo de Páscoa, de um novo viver em Cristo, onde o perdão, onde o amor é a centralidade do nosso viver, é a centralidade da nossa vida. Onde nós vivemos para a eternidade, e não para o aqui e agora. Queria que você fechasse seus olhos, curvasse a sua cabeça, aonde você estiver. Páscoa é nova vida em Jesus. Nova vida que nos faz vencer o medo, nos faz vencer a finitude. Nova vida que nos faz enxergar a grandeza de Deus e a vida eterna que Ele nos confia. A Páscoa simboliza a vida aqui e agora, mas também no porvir, porque Ele ressuscitou. Se Ele ressuscitou, eu também tenho vida eterna nele. Você tem vida eterna nele. E lá, o que Ele comprou na cruz, o que Ele conquistou, foi vida eterna. Lá não há choro, não há dor. Lá você estará de mãos dadas com Ele. Receba essa vida. Receba a ressurreição do Senhor Jesus na sua vida. Você que está com os sonhos sepultados, que os seus sonhos ressuscite nessa noite, em nome de Jesus. Ressuscite nesse dia, em nome de Jesus. Você que tem passado por esse Covid, esse tempo tão doloroso, está trancado em casa, desesperado, desesperada. Receba o Cristo ressurreto. Receba o sopro do Espírito. Em nome de Jesus. Que a paz seja convosco. Que a alegria que tomou os discípulos seja também com você nesse dia. Celebre a Páscoa. Celebre a ressurreição. Celebre a presença de Jesus vivo. Vivo. E declarando a eternidade sobre você. Senhor, obrigado. Obrigado por essa manhã. Toma esse dia em tuas mãos. Que seja um dia verdadeiramente de ressurreição. Talvez essa pessoa esteja morta espiritualmente, mas nós queremos declarar vida do Senhor sobre ela. Nós queremos declarar a tua eternidade sobre ela. Queremos declarar a tua ressurreição, a tua salvação, a tua alegria, o teu shalom, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Obrigado, Deus. Obrigado por essa manhã. Continua conosco. Continua conosco. Que possamos, ó Deus, desfrutar de tudo que o Senhor tem para nós neste dia. Oro e te agradeço. Hoje e eternamente, o Senhor é Deus. Em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Deus abençoe você. Deus abençoe o seu restante de dia.
Esperamos você mais tarde aqui para celebrarmos, continuarmos a celebração de Páscoa, porque o nosso Deus está vivo, o nosso Cristo está vivo, está entre nós, em nome de Jesus. Amém.